Amém. Shalom, meu povo. Na bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Que bom que você está aqui no templo. E que bom que nós também temos irmãos aí pela internet. Deus é bom e sabe o que faz. Amém. Nós sabemos da correria, da vida. E sabemos que muitas vezes a pessoa gostaria de estar aqui e não pode estar. Verdadeiramente não pode. E aí se esforça a estar ali na internet buscando. Louvado seja Deus pela sua vida. Mas é tão bom quando a gente pode, e não apenas pode, mas a gente deseja estar, né, apóstolo? Porque poder estar é uma coisa, desejar estar é outra coisa. Então, o apóstolo tem insistido nessa palavra. Mais de 500 tiveram a oportunidade de ouvir a revelação, a direção, mas só 120 obedeceram. Então você aí decide o que você faz, né? Se você obedece ou se você só ouve, porque a Bíblia diz que não é para sermos somente ouvintes, mas praticantes daquilo que ouvimos. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Abra sua Bíblia aí no livro de Atos, conforme o apóstolo já leu aqui, e nós vamos continuar em cima desse texto, porque é sobre isso que estamos falando nesses dias, e vamos continuar falando até que o Pentecostes aconteça. Amém? O intuito do apóstolo, através do Espírito Santo, é o quê? Preparar a igreja, através da palavra, para receber uma unção nova. Temos falado isso aqui a cada culto, toda terça, quarta, quinta, sábado na Rede de Jovens, domingo nos 3 cultos. Com certeza os líderes de célula têm falado isso nas suas células, né? Que o intuito é o quê? Fazer a igreja galgar e crescer. Começamos lá em Páscoa e viemos trabalhando primícia, dízimos, ofertas, e vai crescendo, e nós vamos entrando no intuito da igreja, da multiplicação, do crescimento, da colheita e do Pentecoste. Então, ontem o pastor William falou sobre o propósito da oração e da comunhão, e eu quero mais uma vez ratificar sobre este assunto. O tema da mensagem desta noite permanece sendo o propósito da oração e da comunhão. Só que ontem ele foi muito usado e ousado em Deus para falar sobre oração, sobre voltar ao princípio da oração, sobre voltar ao propósito da oração. Então, o importante é que a igreja esteja nos cultos, conforme você está aqui, atento, ouvindo também pela internet, voltando em casa, revendo as mensagens, porque, repito, as mensagens estão crescendo, o conhecimento está aumentando. Quem não consegue pegar o fio da meada, talvez não compreenda o que Deus está falando conosco. Então ontem, como ele ratificou sobre o princípio da oração, o propósito da oração, hoje eu quero falar sobre o princípio da comunhão, o propósito da comunhão, porque sem oração, a igreja não entra em Pentecoste, mas sem comunhão, a igreja também não vai entrar em Pentecoste. O evangelho ele é tão simples, mas ao mesmo tempo tão complexo, que as pessoas não entendem que o evangelho ele é completo. Na simplicidade desse completo de Deus, a gente precisa colocar pedacinhos por pedacinho para montar todo esse Lego da vida espiritual, para montar esse quebra-cabeça na nossa vida e termos entendimento. Não é só oração, não é só jejum, não é só leitura da palavra de Deus, é jejum, é oração, é leitura da palavra, é comunhão, é partir do pão, é igreja, é célula. Existe algo que ao mesmo tempo que é complexo, é simples. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso praticar, e eu começo aprendendo, e eu ouço, e porque eu ouço eu pratico. Ontem nós tivemos uma experiência aqui no culto, no final do culto. Teve uma irmã, primeira vez que veio ao culto, e ela disse o seguinte: ela quer servir a Jesus, ela quer congregar neste lugar. Ela disse: eu sou uma ímpia, eu não entendo nada de Deus, mas eu entendo a minha necessidade desse Jesus que vocês estão pregando aí. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Só que eu entrei aqui pela primeira vez, e sabe o que ela dizia? Eu não sei cantar nenhuma dessas músicas que vocês cantaram aí. Então eu dependia da letra que estava ali para eu ficar lendo
para eu entender o que vocês estavam cantando. E ela falava, e eu não tinha ritmo, então eu li a letra. Aí ela falava, eu não sabia a hora que eu tinha que levantar a mão, nem a hora que eu tinha que baixar. Então o que eu fazia? Eu ficava olhando o que os irmãos estavam fazendo. Ela falava, quando eu via alguém que estava na minha frente levantar a mão, eu levantava a mão aqui também. Quando falou, vamos orar, ela falou, orar deve ser, tem que fechar o olho para orar. Então ela fechava o olho dela, ficava aberto para ver se alguém já tinha aberto o olho, já tinha parado a hora de orar. Porque ela não sabia como agir. Então você vai sendo instruído e você vai vendo o que as pessoas estão fazendo, porque a prática dos irmãos te leva à tua prática. Então nós precisamos aprender um propósito de uma vida de oração e uma vida também de comunhão. E o diabo tem lutado contra a comunhão da igreja. O que essa pandemia fez nesses últimos dias? Não foi apenas fechar os templos, mas foi fechar as casas. Famílias não podiam ter comunhão, porque o diabo sabe o poder de uma comunhão, e de uma boa comunhão, porque tem as comunhões ruins. Mas famílias que não podiam mais se reunir, pais que não podiam ver seus filhos, filhos que não podiam ver os seus pais, líderes que não podiam ver seus discípulos, ter acesso à vida dos discípulos, discípulos verem os seus líderes, discípulos verem os discípulos. As células não estavam podendo acontecer, os discipulados não estavam podendo acontecer, porque o diabo sabe o poder que há na comunhão. Qual é o intuito de Satanás? Que as pessoas não congreguem, porque congregar é ter comunhão um com os outros, é suportar uns aos outros, é estar junto, não importa se é com máscara, se é cumprimentando assim, se é assim, se é assim. Ele quer afastar as pessoas, ele quer distanciar as pessoas. E existe um segredo na comunhão, existe um segredo no partir do pão. Hoje eu quero falar sobre voltar ao propósito e ao princípio dessa comunhão, sobre o poder de estar junto, o poder de comer junto, de ter comunhão, de estar à mesa junto. Existe um poder nisso. E Atos, que você abriu aí, e o apóstolo já leu aqui este versículo, eu vou ratificá-lo agora. Atos capítulo 1, verso 4 diz o seguinte: e comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, ao qual disse ele, de mim ouvistes. Porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus dá dois recados aqui para a igreja. Primeiro, ele diz ali, o que de mim ouviste. Isso quer dizer, esse povo já teve comunhão com Jesus, já ouviu Jesus, e Jesus termina o texto dizendo assim, sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Jesus está dizendo, vocês já ouviram de mim, e agora vocês estão ouvindo de novo. Tem algo que virá sobre vocês, mas como que esse povo ouviu isso que Jesus estava falando? Qual era o tempo que esse texto estava dizendo? O versículo abre dizendo, e comendo com eles. Diga comigo assim, o Senhor Jesus tinha comunhão com seus discípulos à mesa. Eles estavam comendo juntos. Eles estavam sentados comendo, e enquanto eles comiam junto, eles dialogavam. Jesus trazia à memória deles aquilo que Jesus já tinha dito, e Jesus dizia para eles o que iria acontecer. Quem estava à mesa com Jesus, tinha direito a ser trazido à memória aquilo que lhe dava esperança. Quem estava à mesa com Jesus, tinha direito a revelações que outros não tinham. Quem estava à mesa com Jesus, estava ouvindo coisas que outros não estavam ouvindo. Quem está aqui hoje, está tendo revelações que outros não estão tendo. Com o advento da internet, muitos facilitam isso. Só que eu digo uma coisa para você, existe uma diferença, quem está ali e quem está aqui. Existe diferença, irmãos. O nome disso é misericórdia, o nome disso é graça. Estar ali é misericórdia, estar aqui é graça. Eu sei o preço que você pagou.
Nós também trabalhamos e corremos o dia todo. Eu pego meu filho na escola, eu chego 7h30 na minha casa. O trânsito, a loucura, e você orando, falando: Deus, abre o caminho, Espírito Santo, abre o caminho, tem misericórdia. Por quê? Porque dentro de nós há um desejo de estar aqui. E Deus ama essa comunhão. Deus ama esse preço que se paga pela comunhão. Deus ama esse preço que nós entregamos a Ele, dizendo: eu vou ter comunhão com o Senhor presencialmente. Eu vou ter, Senhor, eu vou pagar esse preço para ter a comunhão com os meus irmãos. Então há um segredo na comunhão. O texto está dizendo: e comendo com eles, é na mesa da comunhão que se revela as coisas mais profundas do coração. É na mesa da comunhão que se revela os corações, irmãos. Assim é com um pai com os seus filhos. O pai que passa maior dificuldade com os filhos são os pais que não comem à mesa com seus filhos. Eu vou fazer uma pergunta bem tola, mas que revela um pouquinho de como foi a sua família, provavelmente, e como é a sua casa hoje. Você pergunta para um pai e para um filho: qual é o time que teu filho torce? Normalmente o filho torce para o time que o pai torce. Depende da comunhão que esse pai tem com esse filho. Não quer dizer que um pai que torça para um time, um filho que torça para um time que o pai não torce, que eles não tiveram comunhão. Não quer dizer isso. Mas na grande maioria das vezes, um pai que tem comunhão com o filho gera no filho o desejo que ele tem, o prazer que ele tem, e ele dá para o filho aquilo que ele tem, e o filho quer ser como ele é. Porque é na comunhão que a gente gera nas pessoas aquilo que a gente quer que elas desejem, aquilo que a gente quer que elas vejam, aquilo que a gente quer que elas falam. Então, depende da mesa que você senta, você está dizendo para mim quem você é. Com quem você se senta, você revela quem você é ou quem você deseja ser. Com quem você come junto, você está dizendo que de quem você depende ou quem depende de você. Então pais instruem os filhos à mesa. Por isso tantas famílias com dificuldade, com problemas de comunhão, de filhos viverem uma vida reta e idônea. Por quê? Porque a culpa não é só do filho que se estragou, foi de pai que não ajudou ele a se consertar. Porque nós nascemos no ventre da nossa mãe em pecado. E nós somos santificados na comunhão do dia a dia. E quem é responsável pela vida e o crescimento dos filhos? Os pais. É na mesa, é na comunhão, é comendo junto, é olhando nos olhos que os corações são revelados. Filhos revelam pecado para os pais à mesa. Ou ele acha que não está confessando, mas comendo e falando, o coração se revela. E um pai inteligente, sábio, pega e sabe onde tratar, sabe onde curar, sabe onde beijar, sabe onde abraçar, o tempo e a hora de tudo isso. É a mesa que os corações dos filhos se revelam aos seus pais. Assim é com o líder, assim é com o discípulo. Os maiores e os melhores discipulados que eu já tive na minha vida, tanto com o apóstolo ou eu como discipulador dos meus discípulos direto, não foi apenas parado com uma Bíblia na mão, versículo de lá, versículo de cá, discussão teológica, o que eu acho, que eu entendo, o que eu penso. Não, foi comendo e rindo. É aqui que eu liberei, e eu falei algo que o apóstolo pegou e falou: é aqui que o Marlon precisa de cura, é aqui que ele precisa de libertação, é aqui que ele precisa melhorar. E da mesma forma eu com os meus discípulos, porque à mesa nós revelamos o nosso coração. Na mesa nós damos o que temos. Jesus à mesa revelou aos discípulos que o Espírito Santo viria. Só recebeu do Espírito Santo quem comeu com Jesus à mesa. E não basta estar à mesa, tem que compartilhar da mesa. Tem que ter comunhão à mesa. Estar na mesa não quer dizer que você está em comunhão. A mesa fala de participação, fala de comer junto, de estar junto. Você quer ver um discípulo problemático? É aquele que foge do lanche de célula. Você quer ver um líder problemático? É um líder que não tem vontade de fazer lanche de célula. Deus está revelando corações aqui esta noite, para você que está aí e para nós que estamos aqui. Porque na mesa eu abro o meu coração, na mesa eu revelo o meu coração. Se eu não quero abrir, eu revelo, porque comer com Jesus e comer com os irmãos, a gente abre a nossa boca, a gente abre o nosso coração.
o quebrantamento vem. Tem um segredo nesse negócio chamado comida. Deus gosta desse negócio de comer junto. As revelações acontecem enquanto se come. Discípulos e líderes nascem enquanto comemos juntos, ou pessoas morrem enquanto comemos juntos. Guarda isso. Pessoas nascem enquanto comemos e pessoas morrem enquanto comemos. Ou você faz vivificar vidas enquanto você come na comunhão da mesa, ou você mata pessoas à comunhão à mesa, ou pessoas se suicidam porque viu a comunhão da mesa e não quer aquela comunhão, não aceita aquela comunhão. E pessoas que não aceitam a comunhão da mesa se suicidam, e normalmente tentam levar os outros para o suicídio junto com ele. A mesa é um lugar de vida ou de morte. A comunhão é o lugar da revelação do corpo, da alma e do espírito do homem. Deus ama esse negócio de comida. É na mesa que se revela o quanto que a gente tem para dar e o quanto que a gente quer receber. Vamos ver um texto conhecido, gostoso de se ler. João, volta aí uma folha para trás da sua Bíblia de Atos. João 21. É um texto muito longo, é muito gostoso, é muito farto falar sobre esse assunto, eu gosto muito. E eu não tenho todo o tempo do mundo, então eu vou salpicar alguns versículos aqui, mas depois você pode ler em casa, porque cada versículo tem 200 revelações aqui sobre isso. Mas eu quero falar algumas coisas sobre João 21. Diz assim no verso 3: Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Ó, o discípulo de Jesus, um dos líderes da igreja que Cristo deixaria na terra, diz o seguinte: Pedro, eu vou pescar. Disseram-lhe então os outros, ó a influência, também nós vamos contigo. Líderes influenciam, ou para o bem ou para o mal. Pedro era um influenciador. Jesus falou: você a partir de hoje vai ser pescador de homens e não mais de peixe. Pedro falou: amém, eu recebo. Quando Jesus morreu, ressuscitou, não apareceu para eles, ele tinha ouvido falar. O que Pedro falou? Não vai se cumprir aquilo que ele falou não. O que eu vou fazer? Vou voltar a ser pescador de peixe. Esqueceu do que tinha ouvido. Por isso que Jesus tinha que voltar para trazer a memória a ele aquilo que lhe dava esperança. E Pedro, um líder influente, que tinha comunhão com a galera dele ali, com os 12 de Jesus, falou o seguinte: eu vou voltar a pescar. Liberou a alma dele, abriu a boca e falou: eu vou voltar a pescar. E os que estavam ali falaram: nós vamos junto com você. Todo mundo esqueceu do princípio. Cuidado, líder, com a sua influência. Você está atraindo as pessoas para Jesus ou levando elas para o propósito do mundo de novo? Porque o mundo também tem propósito. E aí você vê aqui Pedro dizendo isso. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite não apanharam nada, porque quando estão fora do propósito de Jesus não há colheita, não há multiplicação, não há bênção. Verso 4: mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. O líder voltou. O líder voltou a se apresentar. O Senhor está vivo, Jesus não está morto. Nós pregamos isso aqui no domingo. Jesus permanece e continua vivo, e Ele está presente, e Ele se apresenta na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era Ele, porque quando as pessoas saem da verdadeira comunhão, eles perdem a verdadeira visão. Eles não reconhecem mais o líder. Eles já estão ouvindo a voz de qualquer líder. Eles estão ouvindo a voz de qualquer um, até de pessoas que aparentemente são boas, mas que não nos levam para a vida eterna, nos levam para pescar peixe. Não é ruim pescar peixe, o problema é estar fora do propósito. Não é errado jogar futebol, não é errado ir numa festa, não é errado praticar determinados esporte e coisas. O problema é quando você, em vez de estar servindo a Deus, usado por Deus, fazendo o que Deus mandou, você está fora desse tempo, está no tempo errado, fazendo coisas erradas. Jesus não proibiu Pedro: nunca mais você vai pescar para divertir. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou: o propósito hoje é você pescar almas. Mas ele saiu do propósito, ele levou uma galera com ele. E quando Jesus se apresenta na praia, Pedro não conhece mais Jesus, e nem os 12 que estavam com ele, que eram mais 6, não conheceram Jesus. E olha o que Jesus diz:
Perguntou-lhe Jesus: filhos, eita, é forte. Eles podem ter trocado de paternidade, mas Jesus não trocou a filiação. Eles podem ter deixado de ter Jesus como pai, mas Jesus não deixou de ter eles como filhos. Porque o segredo está no líder. A ovelha se rebela, a ovelha cai no buraco, a ovelha come o que não deve, a ovelha bebe em cisterna rota. Mas o papel do pastor é ir buscar, é ir pegar, é bater nas pernas se for necessário, é trazer nas costas, é tirar o carrapicho. Porque não é porque a ovelha caiu, que a ovelha se desviou, que o pastor deixou de ser pastor. A ovelha pode ter esquecido que ela é ovelha, mas o pastor não esquece que ele é pastor. E Jesus chama eles de filho, e diz o seguinte: disse Jesus, perguntou-lhe Jesus: filhos, tende aí alguma coisa para comer? Esse negócio de comunhão, de comida, Jesus gosta desse negócio. Ele sabe que na hora da comida, corações se revelam. E olha o que eles responderam: não. Então lhes disse: lança a rede agora à direita do barco aí, e vocês vão achar comida. Assim fizeram e já não podiam mais puxar a rede, de tão grande era a quantidade de peixe. Quando o líder lhe dá uma direção, cumpra. A ordem é culto terça, quarta, quinta, sábado, domingo, 3 cultos, é célula na sexta. Quem está ouvindo essas mensagens, quem está vindo desde o início do propósito, ouviu a voz do líder, já está tendo colheitas extraordinárias. Já não está aguentando nem puxar a rede mais, vai ter que dar. Não é só para si mais. Os armários já estão fartos de tal maneira que já está tendo para dar. Já não está pedindo mais, já está tendo para dar. Porque obedeceu a voz. Mas não reconheceu, não está entendendo. Mas voltou a ouvir a voz. E se voltou a ouvir a voz do seu pastor e começou a praticar o que o seu pastor voltou a dizer, começa a ter multiplicação. Começa a ter colheita. Começa a ter pesca milagrosa agora. Agora não é uma pesca mais, agora é pesca milagrosa. Agora tem milagre agora. E olha o que diz ainda o texto. Aqueles discípulos a quem Jesus amava, disse a Pedro, verso 7. É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes. Aqui sabe o que é? João, ele se denomina o cara que Jesus amava. Mas o cara que Jesus amava, acho que deixou de amar Jesus, porque vazou junto. Mas aqui ele diz: ó, eu acho que é Jesus, é Jesus. E Pedro já estava nu. Pedro tinha um nível de liberdade com os discípulos que ele não tinha com Jesus. Tem muita gente que tem um nível de liberdade com você, mas não tem comunhão com Jesus. Tome cuidado. Tem muitas pessoas tendo um nível de liberdade na tua casa, na tua mesa, comendo com você, está se despindo para você, mas que não tem comunhão com Jesus. Quando João fala com Pedro, sabe o que Pedro faz? Se veste. Não vai mostrar a vergonha dele para Jesus, porque é interessante esse texto. É uma vergonha para um judeu mostrar a nudez para outro. Por isso que Jesus morreu nu na cruz. O romano gostava de expor a vergonha do judeu. E para um judeu era uma vergonha mostrar a sua nudez. É por isso o problema do filho de Noé. Ele viu a nudez do pai, veio maldição sobre ele. Os outros viraram de costa e cobriram o pai. Tem muita gente vendo a tua nudez, irmão, toma cuidado. E tem pessoas que você está vendo a nudez, mas que não te leva para Deus. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem na vida cristã. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem na igreja. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem na célula. Saiba como se comportar. A comunhão é necessária, ela é importante, mas existem protocolos a se cumprir. Pedro se veste, pula dentro d'água e vai ter com Jesus. Olha o que acontece. Lançou-se ao mar, mas os outros discípulos vieram no barco
no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem a terra, viram ali umas brasas em cima, peixes, e havia também pão. Jesus falou para eles: lança para a direita que vai ter comida aí. Mas quando eles chegaram lá, Jesus já tinha comida na praia. Porque o líder que entende da comunhão, ele prepara a mesa antes das pessoas chegarem. Eu não me preparo para a palavra quando eu vou pregar para alguém. Eu já estou preparado porque eu quero viver uma vida de comunhão. Eu não traio porque me traíram, eu permaneço fiel, não importa quem me traiu. Se abandonaram a mesa, eu continuo fazendo a mesa. Se esqueceram da mesa, eu não me esqueci da mesa. Se eles não têm peixe, eu continuo tendo, e eu tenho para dar, eu não peço emprestado. Quando os discípulos chegaram na beira da praia, quando Pedro chega na beira da praia, quando os discípulos chegam à beira da praia, a Bíblia diz: já tinha brasa no chão, já tinha peixe na brasa e já tinha pão quentinho à mesa, porque o líder, o pastor, estava presente. Vida de comunhão é diferente, irmão. Vida de comunhão com Jesus é outro nível. Olha o que acontece. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Nem vou falar sobre isso hoje. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Jesus falou: a pesca é milagrosa, o peso é grande, a multidão é muita, mas a rede não vai se romper, porque o propósito era pescar muito peixe agora. Jesus está dizendo para mim e para você: não mude o princípio, os peixes virão e a rede não vai se romper. O princípio não vai ser quebrado, irmão. Olha o que acontece aqui. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Mesmo que vocês não tinham me reconhecido, mesmo que vocês tenham voltado para esse mundão aí, eu continuo amando vocês, meu amor não muda. Sentem na mesa comigo e comam comigo agora, porque é aqui nessa mesa que vocês vão revelar o coração de vocês de volta. E é aqui na mesa que eu vou trazer à memória de vocês aquilo que lhes dá esperança, aquilo que eu já tinha dito, e eu vou voltar a dizer. Por isso que o discipulado ele é repetitivo. Por isso que eu não tenho medo nem dó de pregar 10 vezes, 50 vezes, 100 vezes, o apóstolo isso, 1000 vezes, a mesma mensagem. A mensagem que gera vida, a mensagem que gera cura, a mensagem que gera transformação, porque ela precisa ser repetida várias vezes. Jesus nos ensina isso. Jesus disse: vinde e comei. Deus tem um negócio com esse negócio de comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes. Olha a vergonha. É comum da pessoa quando volta para Jesus ter vergonha. É comum da pessoa ficar com vergonha na célula, ficar com vergonha na igreja. O meu papel é mudar o ambiente. O meu papel é transformar aquele ambiente de medo em um ambiente de honra, em transformar aquele ambiente que exclui para um ambiente que inclui. Comei. Nenhum deles ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Olha o nível. Olha o nível da quebra de aliança. Estavam com medo, eles sabiam que era, mas estavam com medo de perguntar. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu de igual modo o peixe. Eles já tinham visto essa cena. Eles já tinham visto isso há dias atrás. Jesus deu-lhes o pão, deu-lhes o peixe, e já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ressuscitado dentre os mortos. Agora ele se apresentava aos 12, até então ele não tinha se apresentado aos 12. E aí entramos na parte da interrogação, do verso 15 até o verso 23, quando Jesus vai ter um papo especificamente com Pedro, o líder da galera, aquele que influenciou os outros. Jesus falou: eu sei quem eu preciso influenciar. Eu vou ser assunto ao Pai, o Espírito Santo vai descer sobre eles, mas existe algo humano, existe uma carne, existe um pastor, ao qual todos aqui denotam respeito, honra, e é daqui que sai o direcionamento. Não é daqui, é dali.
Não é daqui, 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 não é de lá, não é da internet, é daqui. Jesus sabia que esse povo precisava de direcionamento, precisava continuar em comunhão. Jesus precisava curar o homem que estava no meio deles, que os influenciava. E aí nós entramos no texto, e eu não vou ler ele, depois você lê na tua casa, você fica curioso, vontade de ler ele de novo. E Jesus só faz algumas perguntas no texto. Jesus diz assim: Simão, Pedro, Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus vai fazer essa pergunta, além dessa, mais 2 vezes. E Jesus fala o que é para ele? Apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Apacenta o que é meu, não é teu, é meu, mas eu te dou a oportunidade de apacentar. Quando que Jesus faz Pedro revelar o coração? Na mesa, na comunhão, no partir do pão, no comer do peixe que Jesus tinha preparado. Não era o que Jesus tinha dado a oportunidade deles pescar, porque quem faz milagre é Jesus. A multiplicação dos peixes foi Jesus quem fez. E quando eles chegaram à praia, a mesa já estava posta. Jesus ali comendo com eles, deixou eles revelarem o coração. E eles ficaram em silêncio. Irmãos, até o silêncio na mesa da comunhão fala. Até o silêncio, o olhar, o jeito de mexer, fala. O pai conhece o filho até pelo respirar. O pai conhece o filho quando ele abre a porta de casa, o jeito que ele gira a maçaneta, o jeito que ele pisa no tapete. Se ele tem mania de limpar o pé e não limpa, algo aconteceu. Se ele não tem mania de limpar, é aquele que abre e entra, e no dia ele ficou limpando o pé, tem alguma coisa errada, ele está limpando o pé demais, tem alguma coisa errada. O pai conhece o filho do jeito de mexer, do jeito de respirar. Jesus conhecia os seus filhos. Jesus falou: filhos, é na comunhão que se revela, irmão. Jesus permaneceu o mesmo, ele se revelou a eles. E eles estavam tentando se guardar para não revelar. E Jesus falou: o silêncio de vocês revela. E Jesus chama Pedro para uma comunhão à parte. E fala: Pedro, você me ama mais do que eles, Pedro? O senhor sabe que eu gosto do senhor. O original do texto hebraico é: o senhor sabe que eu gosto do senhor. Jesus olha aquela cena e diz assim: não foi isso que eu te perguntei, Pedro. Ô Pedro, você me ama mesmo, de verdade, mais do que esse povo que está aqui? Você me ama? Senhor, tu sabes que eu gosto muito do Senhor. Jesus falou: Pedro, não foi isso que eu lhe perguntei. Ô Pedro, Jesus inverte a pergunta: Pedro, você gosta muito de mim? Agora Jesus não perguntou se Pedro amava ele, porque Jesus perguntou 2 vezes se Pedro amava, e ele respondeu 2 vezes que gostava. Gostar não é amar. Aí Jesus diz assim: Pedro, você gosta de mim? Aí a ficha de Pedro caiu no discipulado. A ficha de Pedro caiu na comunhão. Na hora da comunhão a ficha de Pedro caiu. O cartão entrou. O sinal da internet veio, o Wi-Fi funcionou. E Pedro, baixando sua cabeça e chorando, disse: Senhor, tu sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Então vá e apacenta as minhas, não suas, as minhas ovelhas. Faça mesa de comunhão com eles. Ensine eles a fazerem mesa de comunhão com os outros. E todas as vezes que pegarem do pão e partirem e pegarem o cálice da nova aliança, façam isso em memória de mim. É de mim. Sou eu que sou o pai deles, sou eu que sou o pastor deles, e eu estou dando vocês a eles. Não é gostar de Jesus, não é gostar da igreja, não é gostar da célula, não é gostar de comer à mesa,
amar Jesus, para estar à mesa, para comer à mesa, para dar da sua mesa, para dar do seu tempo, para dar da sua vida, para imprimir Jesus nas pessoas agora. Jesus está dizendo: Pedro, você me ama, então faça o que eu estou te ordenando, apacenta as minhas ovelhas. Em verdade eu te digo, que quando você era moço, eu te cingia a ti mesmo e andavas por onde você queria. Quando porém você for velho, estenderá as mãos e outros te cingirão e te levarão para onde você não quer ir. Comunhão gera responsabilidade. Quando você era jovem, Pedro, você fazia do jeito que você queria. Você era afoito, você era para frente, parece que estava tudo certo. Você estava errado. Você se vestia do jeito que você queria, você falava do jeito que você queria, você ia para onde você queria. Agora você é meu, Pedro. E quando você é meu, não é agora, mas do jeito que você quer. Vai ter um tempo que você vai estender as mãos e vão encadear você, vão meter algemas em você, vão te prender, vão te açoitar por amor de mim. E quando fizerem isso, sabe do que você vai lembrar? Desse dia da comunhão, desse dia que você disse com a tua boca: o Senhor sabe que eu te amo. Uma igreja em células, irmãos, é uma igreja de comunhão, é uma igreja que tem convicção que é Jesus quem nos ama. E colocou homens para representar Jesus, que são defeituosos, que têm seus problemas, que têm direito às críticas, mas que estão ali no nome de Jesus. Avalie a vida daqueles que pregam a você, tem fruto, respeite-os, honre-os. Jesus curou Pedro para curar os 12. Jesus curou os 12 para curar as multidões. Jesus te traz a um culto como esse para te curar, para você curar pessoas. Jesus te traz aqui para te ensinar comunhão, para você ter comunhão com as pessoas. Mas eles não querem, mas você quer. Mas eles não vão, mas você vai. Mas eles não honram, mas você honra. Mas eles não respeitam, mas você respeita. Jesus não fez de qualquer jeito, Ele preparou a brasa, Ele preparou o peixe, Ele preparou o pão, Ele preparou o ambiente para a comunhão. Como que você tem preparado a tua célula? Como que você tem preparado o teu discipulado? Como que você tem se preparado para vir ao culto? Qual é o desejo do teu coração? Jesus te pergunta hoje: você me ama? Você me ama? Ou você gosta de mim? É na mesa da comunhão que o nosso coração se revela. Mas quando nós vamos para João capítulo 13, é gostoso. Vamos lá. João capítulo 13, verso 21, nós vamos ver uma mesa aqui de novo. Uma mesa da ceia. E nós vamos ver aqui de novo, uma pessoa tendo a oportunidade da comunhão. Presta atenção. Ditas estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. Ó, na mesa da comunhão Jesus revela coisas profundas. Tem um traidor aqui no nosso meio. É na comunhão que o líder revela coisas profundas. E é na comunhão que quem está com ele é revelado. E se revela. Jesus está angustiado no espírito e diz: tem alguém aqui no nosso meio que vai se rebelar. O traidor está entre nós. Então os discípulos olharam um para os outros, sem saber a quem ele se referia, fazendo cara de tongo. Olhavam para o outro falando: você, eu, nós, quem? Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. Esse João é curado, né? Ele está falando dele mesmo de novo. Não é ninguém que fala do João, é ele que fala, o discípulo a quem Jesus amava. Ele tinha uma certeza do amor de Jesus por ele. Ele era muito curado, pastora Leila. O discípulo a qual Jesus amava. Olha que bicho, abençoado. Glória a Deus, né?
E diz o seguinte: aquele amava, e se fez Simão Pedro então um sinal. Olha o Pedro fazendo um sinal. Olha o líder lá no meio da galera. Mas como eu não estou colado no peito de Jesus, ele fez um sinal com a cabeça. Deu um sinalzinho falando: João, você que está coladinho no homem aí, né? Você que está mais perto, pergunta quem é. Olha o que diz o texto. Fez o Simão Pedro o sinal, dizendo-lhe: pergunta a quem se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, olha o nível da intimidade, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Respondeu Jesus: é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Calma aí, na mesa, algo profundo vai ser revelado agora, presta atenção. Tomou, pois, um pedaço de pão, e tendo molhado no suco da vide, o corpo e o sangue, foi posto, e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, após ter pego o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus: o que pretendes fazer? Faze-o depressa. O que eu revelo esse texto para mim? Eu entendo que o diabo tem que se lascar em todas, mas a atitude de Judas aqui não precisou de demônio para influenciar ele. O desejo que ele tinha no coração estava ligado à vontade própria dele. Satanás entrou depois. Satanás é um bicho legalista, ele não manda na sua vida, ele só entra naquilo que você deixa ele entrar. Ele só entra quando você dá direito legal para ele. O desejo do coração de Judas se revelou na mesa. Jesus deu o pão e o vinho na mão dele, falou: faça o que você quer fazer. E naquele momento Satanás tomou, porque a brecha foi aberta, o desejo foi exposto. E olha o que diz o texto, a gente poderia viajar muito mais aqui. Verso 28, nenhum porém dos que estavam à mesa percebeu o que fim lhe dissera isto. Eu não sei se esses 12 era muito viagem na maionese, mas eles não viram a cena. Pois como Judas era quem trazia a bolsa, pensaram alguns que Jesus lhe dissera: compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres. Ah não, Jesus está falando para ele assim: já que você está com a bolsa do dinheiro aí, vai comprar mais comida, que a mesa está meio vazia aqui, vai comprar mais pão. Verso 29 diz, verso 30, ele tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. Presta atenção, estar na mesa não quer dizer que você está em comunhão, porque quem está em comunhão come junto e ouve coisas que outros não ouviram. O texto garante para mim que Judas tomou o bocado e não comeu com Jesus. Judas tomou o bocado e não ceiou com a equipe de 12, não ceiou com Jesus, saiu, e porque saiu, tomou a atitude que tomou e tirou a própria vida. Por isso eu disse no começo, a mesa, ela faz nascer e pode matar, ou revela pessoas que estão se matando. É por isso que eu não sei que tanta briga teológica, tem crente, gente boa, pregador, gente fina da internet, pessoa de Deus, que diz que a ceia é para qualquer um, e de qualquer jeito. A ceia não é para qualquer um. Esse texto mostra para nós que a ceia não é para qualquer um, a ceia é para os discípulos, aqueles que estão à mesa da comunhão. Porque ele tomou do bocado, ele pegou, ele queria comer, ele queria beber, mas ele não queria participar da mesa. Ele não queria estar na comunhão. Ele queria fazer o que o coração dele lhe aprazia. Ele queria cumprir logo aquilo que ele desejava, que era desviar logo, que era ir embora logo, que era sair do ambiente logo. O ambiente da comunhão incomoda quem não quer viver em comunhão. Comer junto, se eu comer mais um pedaço de pão aqui, se eu fizer algo aqui com ele agora, eu vou revelar tudo, na frente de todo mundo. E tem muita gente que a gente já sabe como está o coração, mas o problema dela não é nem com Deus, o problema dela é ser envergonhada diante dos outros. Já se arrebentou no pecado, já comeu as bolotas do diabo, mas está preocupado com o que os outros estão pensando. Porque a mesa da comunhão revela o interno e o externo. Deus ama esse negócio de comer junto, porque é comendo junto que se revela as profundezas do coração. Deus ama tanto esse negócio de comer junto, que o problema do pecado de Adão e Eva
está ligado à comida. Você já parou para pensar nisso? Êxodo, a Páscoa que nós ministramos tantas as semanas atrás. Qual é o segredo? Ungir a porta com o sangue do cordeiro e dentro de casa comer junto. E se a tua casa é pequena e o teu cordeiro é grande, traz outra família para ter comunhão com você. E quem come contigo não é assolado pela morte. Olha, Deus gosta desse negócio de comer junto. Tem um segredo na comunhão. Jesus sendo tentado por Satanás, o que Satanás ofereceu para ele? Comida. Vem ter comunhão comigo. Tem muita gente comendo com Satanás faz tempo. Nem só de pão viverá o homem, Satanás, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tem tempo de comer junto, tem tempo de não comer junto. Receba a revelação, e você sabe o que você está fazendo, ou com quem você está comendo. Chamavam Jesus de beberrão e de glutão, porque Jesus gostava de comer e beber, não é cachaça não. Comer e beber com as pessoas à mesa, para revelar o coração das pessoas, fazer milagres e salvar pessoas. Porque Jesus sabia quem ele era. As pessoas que não sabiam quem era, Jesus sabia. Esaú trocou a primogenitura dele pelo quê? Um prato de comida. Tem muita gente trocando a salvação por um alimento do mundo aí. Uma mesa que não glorifica a Deus. Tem gente comendo e bebendo com quem não deve. Os Esaús dessa geração. O povo queria voltar para o Egito por quê? Por causa da comida. Existe algo na comida. Existe algo na mesa, existe algo na comunhão. É por causa da comida que eles queriam voltar. Satanás sabe da importância da mesa, do comer junto. Por isso ele quer que você se sente em mesas erradas. Ele sabe o poder da comunhão. Por isso ele quer que você tenha comunhão com quem não presta. Por isso ele não quer que você tenha comunhão com Jesus, quer que você tenha comunhão com ele. Por isso ele não quer que você senta na mesa onde você vai ser instruído, curado e liberto, onde vão olhar nos teus olhos e vai dar até tremedeira, mas é o lugar da tua cura, é o lugar da tua libertação. Ele quer que você sente no lugar onde a tua alma vai ser afagada. E eu quero dizer uma coisa para você que está na internet: se você tem ido a igrejas que pastores não te confrontam, que lá pastor afaga a tua alma, que a igreja afaga a tua alma, foge que é laço. Porque lugar de comunhão não é lugar só de oba-oba, lugar de comunhão é lugar de confronto. É de comer junto, é de rir junto, mas é de chorar junto, é de ser confrontado junto, é de ser liberto junto, é de perguntar: tu me amas? Se você não tiver que responder aquilo que verdadeiramente você está sentindo, você está no lugar errado. Se você tem sentado à mesa de pessoas que só afagam a tua alma, só fazem pergunta que você gosta de responder, você está no lugar errado. Poderia ir até amanhã aqui. Nós vemos que Pedro teve a mesma oportunidade de Judas, e Judas teve as mesmas oportunidades que Pedro. Mas é o posicionamento na comunhão que revela o meu coração. Qual é o posicionamento que você tem tomado na comunhão com Jesus? É o teu posicionamento no lugar da comunhão que revela o teu coração. Eu e você precisamos entender. E eu poderia falar tantas e tantas coisas aqui. Abra sua Bíblia comigo. 1 Coríntios. Poderia falar tanto sobre o posicionamento de Judas e o posicionamento de Pedro. Pedro foi chamado de demônio. E no final se revelou como filho. Judas foi chamado de amigo. E no final da vida se revelou um demônio. Nós temos que ser fiel até o fim. É até o fim, irmão. Não é ser legal no início da vida cristã, não é ser legal no início da célula, não é ser legal quando tua célula começou, líder de célula. É até o fim. É ser um bom líder de célula até o fim. É cuidar até o fim. Você, ovelha, ser fiel até o fim.
porque você pode se revelar amigo no começo e no final terminar como um demônio. E você pode entrar endemoniado, cheio de defeito, cheio de coisa, bebedice, fumando, droga, pornografia, prostituição. Você vem e é chamado de endemoniado. Mas se for fiel até o fim, será revelado filho e pastor de multidões. É muito forte isso, irmão. Eu me revelo na comunhão. Judas revelou, Pedro revelou. Foi chamado de demônio, terminou como uma liderança de filiação. O amigo terminou como um demônio e se matou. Ninguém matou o Judas, Judas se matou. O pecado de Judas matou ele. O desejo do coração de Judas o enforcou. Não foi a corda, foi o desejo do coração. Tome cuidado com os desejos do seu coração. Ele pode estar sufocando a sua vida e você está morrendo dentro da igreja aos poucos. Outro dia eu prego mais. Tem mais umas 2 páginas aqui sobre comunhão, sobre mesa, sobre partir do pão. Eu quero fechar com esse texto, eu quero que você se coloque de pé. 1 Coríntios capítulo 10. Aos Coríntios capítulo 10, vai confrontar a mim e a você, para tomarmos uma decisão nesta noite, você que está aqui no templo e você que está vendo essa mensagem ao vivo agora, ou você que vai ver essa mensagem hoje, amanhã, daqui 10 anos, 50 anos. A pergunta que Jesus faz para mim e para você nessa noite está no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Eu e você precisamos tomar uma decisão nesta noite. Uma decisão. Diz o seguinte, 1 Coríntios capítulo 10, verso 21. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então o demônio também tem mesa de comunhão. Assim como Jesus tem o cálice da salvação, Satanás tem o cálice da perdição. Assim como Jesus tem a mesa da comunhão, Satanás tem a mesa do cramunhão. Satanás tem a mesa dele, e a mesa dele está sendo exposta para nós hoje. Lá no trabalho, na faculdade, na casa dos outros ou na tua própria casa. Como tem sido a tua mesa? Mesa de Deus ou mesa dos demônios? Quem senta na mesa com você revela quem você é. Com quem você senta à mesa revela quem você é. Com quem você senta à mesa, você revela a mim aonde você quer chegar. As casas que você vai, os restaurantes que você vai, com quem você vai, as lanchonetes, as beiras de rua, os carrinhos de cachorro quente que você come, com quem você está, revela quem você é, aonde você quer chegar ou aonde você quer levar as pessoas. Jesus está dizendo para nós, através da vida de Paulo: não podeis beber do cálice do Senhor ou cálice dos demônios, não poder ser participante da mesa do Senhor ou da mesa dos demônios, ou provocaremos zelos no Senhor, somos acaso mais forte do que Ele? É uma pergunta. Jesus foi tentado a comer o pão que Ele mesmo ia fazer o milagre. Mas o problema não estava ligado ao pão. O problema estava ligado a quem Ele iria obedecer. Jesus tinha poder de transformar pedra em pão? Claro. Satanás tanto sabia que quis dar uma ordem para ele: transforme essa pedra em pão. Jesus falou: eu transformo se eu quiser. Você não manda em mim. Você não é meu Senhor. Você não é meu discipulador. Você não é meu pastor, você não é o meu Deus, você não é o meu Pai.
quem você tem sentado? Aonde você tem sentado? Com quem você tem comido? A quem você tem alimentado? A mesa da comunhão, a hora da comunhão, comer junto, revela as profundezas do meu e do seu coração. Feche seus olhos. Espírito Santo de Deus, tínhamos muito para falar, mas eu creio e entendo que o Senhor disse tudo o que o Senhor queria nesta noite e para esta noite. Revela o meu coração a Ti, Senhor. Revela os nossos corações a Ti, Senhor. E revela o coração do Senhor para nós. Revela os desejos do Teu coração para nós também, Senhor. Eis que estamos aqui diante da Tua presença, ó Pai. Perdoa-nos, Senhor, se não Te reconhecemos mais. Perdoa-nos, Senhor, se não reconhecemos a Tua face, se não reconhecemos a Tua voz. Tem misericórdia de nós, assim como o Senhor teve misericórdia dos discípulos no barco. Perdoa-nos por estarmos nus. Perdoa-nos, Senhor, por direcionarmos as pessoas ao erro, ao pecado, à comunhão natural e mundana, saindo do princípio, saindo do propósito. Perdoa-nos, Senhor, perdoa-nos. Queremos ouvir a Tua voz, sim. Queremos ver a Tua face, sim. Queremos voltar para o Senhor, sim. Prepara um alimento para nós. Queremos comer contigo. Queremos nos alimentar de Ti. Queremos ouvir as indagações do Senhor. Cura-nos, Senhor. Cura-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor. Restaura-nos, Senhor, completamente. Tem misericórdia de nós. Não nos permita pegar a comida da mesa e sair da mesa. Não nos permita ter conhecimento bíblico, vir à Tua casa, comer e beber desta fonte, desta mesa saudável, e sair lá fora, querendo se alimentar daquilo que pegou na mesa do Senhor. Não nos deixa se precipitar com cordas no pescoço. Não nos deixa, Senhor, tirarmos a nossa própria vida para uma vida vazia do Senhor. Não queremos apenas estar perto de Ti, queremos estar no Senhor, e que o Senhor esteja em nós. Não faça da nossa vida lugar de visitação, faça da nossa vida lugar de morada. Mora em nós, habita em nós, bata na porta. Eu quero ouvir a Tua voz, eu quero que o Senhor entre e que o Senhor ceie comigo. Eu quero ceiar contigo, eu quero que o Senhor ceie comigo. O Senhor está batendo a minha porta. O Senhor está batendo a tua porta, igreja. Apocalipse capítulo 2 está se cumprindo aqui esta noite. O Senhor nos chama. O Senhor chama a atenção da sua igreja. Que tipo de igreja você é? Que tipo de filho? Que tipo de discípulo é você? O Senhor está batendo em minha porta, a sua porta. O Senhor está curando a sua igreja. O Senhor está restaurando o seu povo. Eis-nos aqui, Senhor, permita-nos ceiar contigo. Que o Senhor tenha prazer e queira ceiar conosco. Obrigado por tudo que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. Quantos banquetes maravilhosos. Quanta mesa farta, Senhor. Nos permita comer contigo. Nos permita ouvir as revelações do Senhor. Nos permita entender o chamado do Senhor. Porque só quem está à mesa da comunhão tem a revelação do Espírito Santo. Fala conosco, Senhor. Ministra a tua igreja. Revela o teu coração a nós e revela o nosso coração ao Senhor. Permita-nos, ó Deus, sentar à mesa contigo. Permita-me, ó Senhor, ter comunhão com o Senhor, exaltar o teu nome, comer contigo, beber contigo, ser chamado de filho e ter uma vida mudada e transformada. É assim que eu oro, é assim que a tua igreja ora, é assim que nós cremos e é assim que nós queremos, Senhor. Se conosco, muda a nossa história, faça tudo novo de novo, Senhor, em nome de Jesus.